Boa noite Boa a todos noite. vocês. Eu gostaria de pedir, porque nesse trabalho que eu estou fazendo com a Eli, nós precisamos olhar para o rostinho de vocês. Todo dirigente precisa olhar para os médiums, tá ok? Para saber se estão espritados, se estão incorporados, se tem um obsessor do lado, o que é que está acontecendo. Como é um trabalho que nós temos que observar, e depois, a mais, vocês não vão aparecer em lugar nenhum. Então, vai aparecer a minha instrução, eu e a Eli. Se vocês observaram as aulas que nós estamos fazendo há 2 anos já, que nós não chamamos mais ninguém para fazer a prece, porque antes nós chamávamos e a pessoa aparecia na nossa aula. A Valéria, acho que a Beatriz já apareceu, umas duas, três. Depois nós nunca mais chamamos. Já vai fazer 2 anos que nós não chamamos, para não aparecer ninguém. Então, todas as aulas só aparece eu e a Eli. Então, por mais que as aulas sejam gravadas, vocês não vão aparecer nunca. Só vão aparecer quando faz a pergunta. E aí, se você não quiser aparecer, aí você fecha e deixa na bolinha. Por que que é ruim da bolinha? Tá? Quer que eu falo o que que eu penso? Primeiro, eu acho uma falta de educação muito grande para o orientador. Como que ele vai orientar para uma bolinha? Cris, você gosta de falar com a sua equipe na bolinha? Boa pergunta. Porque a gente não sabe se o outro está ali, se não está, então é a mesma coisa que dar aula para uma parede. Eu dou aula para a parede, já cansei de dar aula para a parede, mas eu acho que é importante que a gente possa ter essa visão, porque tanto eu como qualquer outro dirigente pode ver os espíritos se estão do lado do médium, se está o protetor, um obsessor, o que está ocorrendo com o médium naquela hora. Como nós estamos em quarto ciclo, é um trabalho de aprendizado, tanto eu como a Eli, nós temos que estar atento a qualquer interferência mediúnica no médium, porque nosso objetivo é ensinar. Mas o médium precisa estar atento, porque como que eu vou enxergar vocês através da bolinha? Não tem como eu enxergar vocês da bolinha. Eu vou dar só um exemplo para vocês. Oi, meninas, eu estou aqui ensinando para vocês. Vou ficar aqui 40 minutos, vou dar uma aula de educação mediúnica, de desobsessão, tá ok? Vou ficar com a bolinha. O que que vocês acharam? Fantástica, né? Então, é isso daí. Como que alguém vai orientar na bolinha? Então, não me fique na bolinha, principalmente quando for um trabalho de vibrações e prece, evocação dos espíritos, porque eu e Eli, nós podemos ver os espíritos comunicantes. Nós não vamos ficar fazendo propaganda para ninguém, mas eu estou falando que nós podemos ver, tanto eu como Eli, somos velhos dirigentes. E todo dirigente, ele vê, ele percebe, ele pode comunicar e dizer, ó, está acontecendo isso e nós podemos intervir. Se caso algum médium tiver um espírito que não deva estar ali, imediatamente eu darei uma ordem à minha equipe de trabalho que retire aquela entidade, porque não é hora daquela entidade se comunicar-se. Então, é importante que eu e Eli estejamos atentos nesse trabalho. Ficamos certo? Ficamos entendidos? Então, tá ótimo. Tá ok? Eli, o que que você gostaria de colocar aqui? Gostaria só de confirmar o que era se colocou, a importância de nós nos unirmos. Porque na medida em que nós olhamos cada um de vocês, vocês estão concentrados em nós, naquela palavra, nas nossas orientações, nas nossas instruções. Então, a importância de nós olharmos para vocês e verificarmos qual é o estado espiritual de cada um de vocês. Porque senão a gente fica ao léu. Nós não sabemos como que está a companheira ou o companheiro, como que eles estão.
Então, a necessidade é isso. Da mesma forma como vocês querem receber as orientações, querem nos ver, a mesma coisa nós também queremos. E a importância da terça-feira é vocês se prepararem para o trabalho. Seja um trabalho de desobsessão grupal, seja um trabalho que nós vamos fazer hoje, que vai ser diferente, dirigido pela Araci. Então, a necessidade dessa preparação que a Araci vai colocar, então, a importância de nós estarmos olhando para vocês, nada de bolinha, tirem as bolinhas, não vou aceitar bolinha, vou chamar a atenção quem tiver de bolinha, vou chamar, vou ficar vigilante, vou mandar recadinho, saia da bolinha, abra a sua câmera. Então, a gente vai ser bem chato, bem disciplinado, correto? É isso daí que eu gostaria de colocar, sim. Pode orientar. Então, o nosso trabalho vai ser o seguinte: nós vamos fazer para vocês hoje uma rogativa aos protetores. Aos protetores. Porque para o médium desenvolver um trabalho, crescer, produzir e realizar o seu trabalho, necessariamente ele precisa de protetores. Necessariamente. Não tem como o médium crescer, não tem como o médium cuidar da vida dele, cuidar dos filhos na casa sem protetor. Então, nós temos um método antigo de trabalhar com os espíritos dos outros. Não estou achando ruim, não. Pedir para um espírita, para um médium, para o outro, para nos ajudar na casa, na família. Nós temos esse hábito. Isso é antigo do espiritismo. Mas não é o meu método e nem o método da Eli. O nosso trabalho é fazer com que um dia, a hora que nós não estivermos aqui, nem eu e nem Eli, vocês estejam capazes de desenvolver um bom trabalho familiar. Então, nosso objetivo é preparar o médium para que ele cuide da sua família. Depois, se ele quiser cuidar de um centro, o que ele quiser fazer, ele estará pronto, apto. O maior erro do médium é não desenvolver-se diretamente para a sua família. Então, nós, pelo nosso entendimento, pela nossa pesquisa, nós sabemos que o médium, de primeira mão, a sua casa tem que ser ótima. 10, tá ok? Então, nós vamos hoje na rogativa. A minha pergunta é: posso chamar todas as linhas de trabalho? Pode fazer assim para mim. Por que eu estou falando isso? Porque se vocês quiserem chamar só as linhas católicas, eu não vou ter problema. Você pode chamar Nossa Senhora, São Francisco, tá? Pode chamar toda a imensa falange católica, pode chamar os pastores, pode chamar os Buda, pode chamar o que você quiser. O que importa é que você precisa evocar o seu protetor. Não importa se seu caboclo é um índio, é um preto velho, é um hindu, é um africano. O que você precisa é da sua equipe de trabalho. Ficamos entendidos assim? Por quê? Se você for num centro espírita, aonde o dirigente não autoriza o médium receber os seus espíritos, você vai ficar 30 anos lá e não vai receber os seus protetores. Isso daí eu dou minha mão à palmatória. Por quê? Kardec coloca, na colocação dos médios, que o espírito instrutor, o médio instrutor, o médio que desenvolve o outro médium, ou ele é um médio de incorporação, um médium de desenho, ou um médio de psicografia. Então, se nós estamos num centro de psicografia, ali todos desenvolvem psicografia, ou nós desenvolvemos a incorporação. Como eu e Eli somos instrutora de incorporações, a possibilidade nossa, ela é grande no sentido da rogativa
do desenvolvimento da mediunidade de incorporação. Como também desenvolver a psicografia é a mesma coisa. Quem incorpora um espírito, escreve o que o espírito fala. É a questão só de falar ou de escrever. Então, se eu incorporar um espírito, eu posso escrever o que ele está falando. Eu não preciso falar, eu posso escrever. Daí para frente, eu sou uma psicografia. E se eu falar, eu estou falando, então, de uma maneira de médiuns que incorpora e é a psicofonia. Então, isso não faz diferença. É apenas uma educação da mediunidade entre escrever e falar. Eu acho muito melhor, o médium falar. Porque quando nós estamos falando com o espírito, nós podemos questioná-lo. Eu posso estar com ele na minha frequência e eu posso questionar o que ele está fazendo, o que ele não está, posso ajudar, porque é um diálogo meu com a entidade. Porque o espírito não entra dentro de mim. O espírito não entra. Ele é como qualquer outra pessoa que eu posso dialogar com ele. Já a psicografia exige do médium muito maior concentração. Por quê? Porque ele tem que escrever, pegar a mensagem do espírito e passar para a escrita. Então, ele usa aquilo lá e a escrita. E a incorporação, nós temos a liberdade de dialogar com a entidade, de falar com ela. Eu gosto muito mais, porque eu acho lógico, acho bastante racional. O espírito chega até mim, eu posso perguntar o que ele quer, se ele está doente, se ele não está, o que aconteceu com ele. Se eu estou dentro da psicografia, eu vou me concentrar na informação que ele me passa. Embora eu possa dialogar com ele, mas eu vou estar mais preocupada na escrita, como escrever. Então, eu desligo do espírito e escrevo. Penso no espírito e escrevo. É assim. Então, essa informação, por isso que o médium tem muito maior dificuldade de ser um médium de psicografia ou de desenho, porque o espírito fala, pega o vermelho, pega o roxo, o azul, eu quero o verde vienense. Então, ele vai pedindo. E o médium tem que ter aquela destreza para ter conhecimento das tintas para poder pintar. Então, o médium, ele desenvolve essa característica e eu acho mais fácil esta daqui, de diálogo e de entendimento com os espíritos. O que nós temos é a dificuldade de diálogo, mas isso é tudo um meio de crescimento e de evolução. Vou trabalhar de maneira lenta, vou ensinar vocês a trabalhar com seus protetores, cada médium, vou evocar a linha de força. Se aparecer uma outra entidade, você vai pedir para ele que ele te ajude. Então, nós vamos trabalhar na casa, na família e nos seus documentos, nos seus papéis. Nós teremos 3 etapas. Sua casa, você, sua casa, seus filhos e os seus documentos. Que médium tem que aprender a cuidar da vida material. Aí mais para frente nós vamos fazer um trabalho de cura, não hoje, mais para frente. Tá ok? Agora, como trabalhar com seus protetores. Tudo bem? Tem alguma pergunta? E nós vamos desmanchar magia, feitiçaria, voodoo, tudo isso. Por isso que eu quero vocês concentrados, porque eu quero ver se vocês estão trabalhando bonitinho. Todos os alunos bonitinhos, lindos, formosos, tá ok? Rosana, pode perguntar. Boa noite, Horaci, tudo bem? Eu queria saber assim, eu estou recebendo um ataque já faz 2 semanas, estou trabalhando, não estou diretamente, eu estou conseguindo me manter, mas eu tenho percebido que isso tem refletido, bom, vou ser bem claro, na minha mãe. Minha mãe mora em outra casa, mas isso está respingando, porque não ataca eu semana passada, foi semana retrasada e semana passada.
Aí eu consigo me desvencilhar, mas essa energia está pegando ela. O que eu tenho que fazer? Isso que a Rosana colocou é uma realidade. Quando nós temos um ataque, quer dos obsessores, vivos ou mortos, eles vão atacar. Quando eles percebem que não pode comigo, eles vão atacar as crianças, vão atacar o marido, atacar o comércio, a indústria, eles vão atacar em algum lugar. Então, esse é um processo natural dos obsessores. Por isso que médium tem que estudar. Nesse caso, Rosana, eu vejo dessa forma. Rogar a tua equipe de trabalho que faça uma bacia, um círculo de proteção para sua mãe na casa dela. Levante as barreiras fluídicas, levante 7 barreiras de fogo, 7 barreiras de água, 7 barreiras de ar, tá ok? Barreira dos elementares, barreira de pedra, você vai pedir o que você precisa. Por quê? Todo pensamento do médium é realizado. Se nós pedirmos uma barreira transparente, de alta resistência, vai acontecer. Se você pedir uma barreira que venha os espíritos das matas com as trepadeiras, com as flores, e trance a sua casa para ninguém ver, para ninguém, vai acontecer. Então, se você fizer um muro de pedra, os espíritos vão colocar pedra. Se você pedir uma barreira que ela seja, por exemplo, da Itaipu, então você põe uma tela protetora com 220. Qualquer espírito que passar ali, papo, vai matar que nem mosca. Tum, matar não, vai desmaiar, vão cair. Né? Porque espírito não morre, jamais. Nada mata um espírito. Nada vai matar um espírito, nem uma bomba atômica, nada. Nós somos imortais, eternamente imortais. Então, nós viveremos sempre. Agora, quando nós fazemos essa barreira na nossa casa, nós criamos uma defesa. E todo espírito que ficar desse lado de fora da nossa casa, porque essa barreira você faz na terra também. Faça uma barreira que ela seja circular. Pelo menos estou falando. Por quê? Será que pode entrar pela terra uma vibração contrária? Pode. Pode. Se os espíritos foi jogado na terra, vou ser bem clara, né? Porque eu acho que o aprendizado é clareza, o aprendizado não é suposição. Então, se alguém que não tem o que fazer e aprendeu que jogar um trabalho na terra, na encruzilhada, no cemitério, enterrar esse trabalho vai vir por onde? Pelo ar ou pela terra? Pela terra. Porque ele foi colocado na terra. E quem é que vai poder tirar? Os espíritos elementares da terra. Por isso que médium tem que ter equipe de trabalho para poder tirar. Então, circula a tua casa, faça bem fechadinha, bonitinha, né, redondinha, com a energia que você quer, porque tem que proteger da terra. Nós temos que manter esses trabalhos, essas irradiações, do lado de fora da nossa casa. Aqui, ó. Mas nós temos que ter informação da equipe de trabalho. Araci, existe uma irradiação, você vai sentir um problema. Presta atenção, você está com uma frequência negativa. Então, o médium automaticamente já vai chamar a sua equipe de trabalho para não deixar aquela energia tocar dentro. Respondendo a Rosana, ela tem que fechar a casa dela, ficar sobre a guarda da Rosana, porque a Rosana que é o médium familiar, e só a Rosana tem equipe de trabalho para ir lá e socorrer a mãe dela. Então, a Rosana vai entrar com toda a equipe dela, todas as linhas de força dela, a bacia das almas, todas, e vai socorrer a mãe dela. Vai ser específica. Quero socorrer a minha mãe, mas eu quero tirar tudo que é meu. Tudo que é meu. E não permito, ó a palavra-chave, e não permito que os meus obsessores, ou quem quer que seja, ataque a minha mãe. Eu não permito.
A palavra-chave. Porque se você tirar e não der a palavra-chave de permissão que você não quer, o que que acontece? Você tira e os espíritos dão retorno. Retiram e retornam. Tá ok? Então, quando você tiver uma criança pequenininha, bem pequenininha, vulnerável, você também pode fazer. Eu não permito que toque. Quer dizer, vai bater primeiro em você. Porque se você não permite que toque na criança, quem vai estar vulnerável? O dono do trabalho. O dono do trabalho. Mas é preferível que bata em mim do que bater numa criança. É preferível que bate em mim do que bate num velho. Me fiz entender? Ficamos entendidos? Então, isso são conhecimentos, palavras-chave que o médium. Por que que o médium recebe? Porque ele autoriza. Eu autorizo a minha equipe de trabalho que vem até a mim. Se eu tenho equipe de pretos velhos, de índio, de caboclo, de samurais, de hindus, de africano, eu rogo que eles se façam presente. Eu rogo que venham até a mim. Eu autorizo que venham até a mim. Porque muito de nós, muitos médios que aqui estão, que estiveram em centros espíritas kardecistas, e que o dirigente falou assim: aqui não recebe espírito, entendeu? Foi uma autorização. Aquilo já foi dado. E você já foi impedida. Porque isso é muito comum. Qualquer dirigente, pode ser até das linhas de Umbanda. Ultimamente, até os dirigentes de Umbanda, que não é uma coisa comum, faziam com que os espíritos se manifestassem rapidamente. Hoje, a pessoa também fica num terreiro de Umbanda, 1 ano, 3 anos, 5 anos, 10 anos, e também não recebe espírito. Ficam lá, sem receber seus guias, que era uma coisa que não acontecia. Então, esse método, hoje, ele está... Por que que nos impede de receber nossos espíritos? Porque nós ficamos vulneráveis. Vulneráveis. As pessoas podem não me entender, nem vocês. Mas o que que eu preciso que vocês sejam? Donas de si mesmo. Dona da vossa mediunidade. Para cumprir aquilo que você veio cumprir. Não sou eu dirigente ou qualquer dirigente que poderá te impedir de cumprir a sua meta. Porque um dirigente, ele não tem ideia. A hora que ele não autoriza a receber os protetores dele, ele vai estar vinculado por sucessivas e sucessivas reencarnações. Porque aquele médium que não cumpriu a sua missão, ele é responsável. O dirigente. O dirigente. Ele é responsável. Porque se o médium veio para receber, trabalhar, cuidar da família, retirar esses espíritos obsessores, a imoralidade, a falsidade, as drogas, prostituições, a falência, a queda. E aí o dirigente não deixa o médium desenvolver. Aí ele, a família vai para a droga, para a prostituição, para a falência, para a queda. Quem é o responsável? O dirigente. Sinto dizer para vocês. O dirigente é responsável. Então, nós temos que entender que eu e ele estamos aqui para ensinar e vos dar a lei de liberdade, a lei do amor, a lei da caridade, a lei da bondade e da misericórdia. Isso que é importante para cada uma de vocês. É isso daí. A liberdade de cumprir a vossa missão. Se a vossa missão é os seus filhos, serão seus filhos. Se a vossa missão está no seu trabalho, cumpri-lo com dignidade e honra, a sua missão está no seu trabalho e você vai ter que fazer. Então, não somos nós, dirigentes, que vamos impedir
um médium de realizar com êxito e tirar 10 na sua missão. Nós temos que fazer o melhor por cada um deles, ok? O maior erro da doutrina dos espíritos, dos dirigentes, foi não dar condições dos médiuns espíritas receber seu anjo da guarda. Aonde você vai, os nossos centros espírita kardecistas, ninguém conhece o seu anjo guardião. Ninguém conhece o anjo guardião. Mas ele conhece a benzedora, ele conhece o terreiro, ele vai pedir para os guias dos outros, isso é coisa mais comum. Eu não sou contra, não, mas eu estou falando. Por que, que ele vai em busca do guia do outro? Porque ele não tem. Porque o dia que ele tiver o guia dele, o protetor dele, ele o fará com autoconhecimento. Autoconhecimento. Então, isso vocês têm que entender. Por que, que vocês precisam se concentrar? Por que, que vocês têm que aprender? Qual é essa necessidade desse conhecimento para que vocês sejam livres? Livres. Isso é muito importante. A liberdade do espírito. Acho que eu estou pronta, né, Eli, para começar o meu trabalho.